Olá, meus queridos, vocês estão todos bem? Essa é a nossa aula de número 2. Nós vamos tratar aqui sobre morfologia do caule. Nós vamos tratar aqui nessa aula sobre a função, né? Vamos identificar a função que o caule tem no vegetal, numa planta, e depois vamos falar sobre os diferentes tipos de caule que nós podemos identificar nessa diversidade que existe de plantas. E por fim, a gente vai ter um exercício para ajudar na fixação do conteúdo da aula de hoje. Vamos tratar nesse material de uma forma bem simples a morfologia do caule, porque no nosso segundo semestre nós vamos tratar um pouco sobre o transporte de substâncias que acontece da raiz até as folhas e das folhas para os demais órgãos da planta. E a gente vai tratar com um pouco mais de detalhe algumas estruturas que existem no caule, como por exemplo o xilema e o floema. Mas nós vamos tratar sobre essas estruturas com um pouco mais de detalhe quando nós tratarmos desse assunto de transporte de substâncias ou transporte de solutos na planta. Então hoje a nossa aula ela vai ser bem simples. Então aqui no início nós vamos ver sobre a função que o caule tem. Qual é a função do caule? Para que ele serve? Então de maneira bem simples a gente pode entender que o caule ele tem a função de interligar as raízes até as folhas e ele também dá uma estrutura, dá uma sustentação para a planta. Imagina só que nós temos aí como por exemplo um vegetal conhecido como castanheira, que é bem alto, chega a 50 metros ou mais de altura. E aí precisa de uma estrutura para dar conta, para suportar todo o peso lá da sua copa, numa altura elevada. Então o caule ele faz essa interligação da raiz até essa parte aérea e também traz a sustentação da planta. Então no caule é a estrutura onde está inserido as raízes, na extremidade de baixo, e na extremidade de cima, as folhas, os galhos, onde estão inseridos essas estruturas, as folhas, os frutos estão interligados no caule. Essa é uma função básica que o caule apresenta e a gente vai ficar com isso em mente por enquanto. Já no segundo ponto, a gente vai ver aqui sobre os diferentes tipos de caule. Geralmente, a gente conhece as plantas aí tendo um caule perpendicular ao solo. O solo está na horizontal e o caule geralmente cresce na vertical, ou seja, perpendicular ao solo. Mas a gente vai ver que nem todos os caules se comportam assim. Alguns crescem paralelo ao solo e a gente vai ver isso a partir de agora. Aqui a gente tem, como primeiro exemplo de tipo de caule, os estolhos, que são exemplos aí da grama, do morangueiro, que são caules que geralmente crescem superficialmente no solo. Os estolhos são um tipo de caule que eles têm em vários pontos, em diferentes locais, pontos que se fixam no solo e desenvolvem raízes. Isso ajuda na absorção de nutrientes. Também como exemplo de caule temos o rizoma, que também cresce horizontalmente ao solo. E aqui a gente tem como exemplo a bananeira e o gengibre. Mas vamos chamar a atenção aqui para a bananeira. A bananeira, o que é o caule, não é aquela parte que cresce para fora do solo. O caule da bananeira está enterrado, ele está abaixo do solo. Se você tiver a chance de observar uma planta de bananeira, você vai ver que lá na extremidade, abaixo do solo, existem pontos que nascem um outro broto que vai gerar uma outra, que nós chamamos de outra bananeira. Então, na verdade, isso não são caules, são falsos caules que vão, na verdade, dar sustentação às folhas. Mas o caule está enterrado.
que é justamente do caule, onde saem as novas brotações, né, de onde tem estruturas que nós chamamos de gemas, né, que são um conjunto de células que possibilita o desenvolvimento de uma nova estrutura na planta. Então, os rizomas eles são um exemplo de caule que sobrevive abaixo do solo. Temos também os tubérculos, que aí se encaixam a batata, se encaixa a mandioca, né? Que inclusive são caules que têm a capacidade de armazenar substâncias que servem de alimentação, tanto para nós seres humanos, como também para animais. Então, os tubérculos eles são um tipo de caule que são comestíveis. Existe como outro exemplo os bulbos, né? E a gente tem como exemplo a cebola e o alho, né? Que eles crescem paralelo também ao solo e eles também têm capacidade de armazenar substâncias, né? Então, quando aquela estrutura que a gente compra na feira, que a gente compra como cebola, aquilo na verdade é o caule da cebola. Tanto é que é do caule que na parte de baixo crescem as raízes e por cima brota aquilo que deve ser então as folhas. De maneira bem semelhante ao alho, né? Aquela estrutura que nós compramos, chamamos de cabeça de alho, na verdade aquilo é o caule, né? E de lá, aquela estrutura que nós chamamos de dente, nós podemos tirar e ali então gerar um novo indivíduo, que pode enraizar e gerar também folhas. Então esse tipo de caule é chamado de bulbo. Existem os caules aquáticos, que têm a capacidade de se desenvolver abaixo da água, né? E também tem a capacidade de flutuar sobre a água porque tem estrutura que armazenam ar. Lembram que na aula passada nós vimos sobre as raízes aquáticas. Então, esses vegetais, como a Vitória Régia, o mururé, eles apresentam caule aquático. E nós temos como exemplo o tronco ou fuste, mais conhecido como tronco, que é uma infinidade de plantas que nós temos, especialmente aqui na Amazônia, as plantas mais altas, elas apresentam um tipo de caule chamado tronco, né? E aí voltamos ao exemplo da castanheira, da mangueira, né? Que são plantas que apresentam esse tipo de caule. E temos também a haste, que é um tipo de caule muito comum, especialmente nas ervas. A maioria do tipo de ervas que brotam no campo tem um tipo de caule chamado de haste. Temos também um outro tipo de caule que é bem conhecido, que é o colmo, né? Aí temos como exemplo a cana-de-açúcar e o bambu. O colmo ele tem como característica cada linha, cada sinal, né, que nós chamamos de nó. Nessas linhas, nesses nós, apresenta uma estrutura com gema que tem a capacidade de brotar um novo indivíduo. Inclusive, quando plantamos cana, nós enterramos uma parte, né, do colmo, do caule, e essas gemas presentes numa estrutura chamada nós, eles podem então se desenvolver um novo indivíduo. Temos também a estipe, que é muito comum para nós, especialmente nas nossas palmeiras, na abacaba, no açaizeiro, no meritizeiro, né? Esses tipos de caule são chamados de estipe. E temos também os rizóforos, né? Que são tipos de caules que são adaptados a ambientes com encharcamento do solo, com bastante presença de água. Esses tipos de caule favorecem o desenvolvimento das raízes adventícias, né? Que vão gerar aquele tipo de raiz que nós vimos na aula passada, chamada de pneumatóforos, né? Que são raízes com condições de brotar do solo e fazer ali uma troca gasosa. Então, esses tipos de caules, né, os rizóforos, eles proporcionam o crescimento das raízes adventícias e eles conseguem, então, se manter ali naquele ambiente em que o solo ele é todo o tempo com influência de água. E temos também o sarmento, né, que é importante diferenciar lá do estolho, né? Lembrando que o estolho é um tipo de caule que cresce e em determinado momento ele se fixa no solo gerando raízes.
Qual é a diferença do sarmento? O sarmento ele tem apenas um local que se fixa no solo, e aí o caule então faz uma espécie de rama, né, e se distribui por todo o solo. E esse tipo de caule ele é típico da melancia, da abóbora. Temos também o tipo de caule volúvel, né, que ele sobe, né, ele vai se enrolando em um suporte e aí proporciona, né, que a planta ela chegue até umas alturas bem elevadas em relação ao solo, né? Geralmente os cipós eles apresentam esse tipo de caule. E alguns caules eles apresentam algumas estruturas que auxiliam os vegetais a se estabelecerem em determinados ambientes. E a gente tem aqui como exemplo essa estrutura chamada gavinha, que é muito comum nos maracujazeiros, né? Que é uma estrutura que sai do caule e ela passa então a se enrolar em alguma outra estrutura que dá apoio para a planta cada vez mais crescer, né? Subindo em algum suporte. Então os maracujazeiros, né? Eles têm essa estrutura chamada gavinha. Também temos o cladódios, né? Que é muito comum dos cactos, que é o caule dos cactos. Esse caule, como os cactos eles estão adaptados a se desenvolver em ambientes secos, sem água, de elevada temperatura, eles não apresentam folhas. Então, quem faz a troca gasosa e a absorção de luz do sol é o caule do cacto, né? E eles são chamados de cladódios. E existem também a estrutura, né, muito conhecida nos caules, que são os espinhos, né, que eles ali conferem até uma certa proteção para a planta, né, impedindo que elas sofram ataques de animais maiores. Né. E a gente vê muitos espinhos aí no limoeiro, em laranjeira e no próprio cacto também. Existe essa estrutura aí que serve como proteção para esses tipos de vegetais. E por fim, nós temos aqui algumas questões, né, alguns exercícios que servem para fixar o conhecimento da aula de hoje. Ok, meus queridos? Um abraço, fiquem todos com Deus.